Bom dia, mais uma vez estamos aqui para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus e hoje nós temos 3 pontos importantíssimos sobre a guarda do sábado, onde as pessoas às vezes não entendem e porque às vezes criticam e zombam do adventista que guarda o sábado por já no final da sexta-feira começar o sábado, nós guardar o sábado no pôr do sol da sexta-feira. Muitas das pessoas não entendem e começam a chacotar e falar, mas você deve estar se perguntando, mas o dia começa realmente no final? O sábado começa no final da sexta-feira? Você pode estar se perguntando, Gilmar, você tem base bíblica para isso? Se a gente for para a Bíblia e entender sobre isso, a gente vai encontrar que sim, não somente esse, mas 3 textos bíblicos que temos, não só esses textos bíblicos, mas são os textos que eu achei fundamentais para a gente entender que a guarda do sábado é essencial e nós temos essa base bíblica, não somente essa, mas várias. Então não saia do vídeo, assista até o final para que você veja e aprender junto comigo nesta lição de hoje, tá certo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para que você sempre esteja recebendo vídeos do meu canal e aprender cada vez mais comigo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes eu queria que você orasse comigo para que nós possamos ler assim a palavra de Deus. Oremos. Amado Deus, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos nesse momento que o Senhor possa enviar teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que tua palavra seja aberta nesse momento, que o Espírito Santo possa nos guiar e dar entendimento para que nós venhamos fazer o certo, não o errado diante de ti. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, a gente tem o primeiro ponto importante. As pessoas às vezes criticam o adventista porque guardar o sábado para nós é se preparar na sexta-feira. Já no pôr do sol da sexta-feira, a gente guarda o sábado. E as pessoas, por não entenderem, achando que o dia do sábado começa na meia-noite, eles começam a perecer por erros, porque não conhecem a palavra de Deus. Se a gente for na Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, você vai entender um pouco sobre este tema, que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira. E você pode dizer, mas como assim? O sábado começa na sexta-feira? Sim, o sábado começa na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira, já virando para o sábado. Assim que o sol se põe, já começa o sábado, até o outro pôr do sol do outro dia, certo? Então vamos ver aqui o que diz Deus aqui. Capítulo 1 de Gênesis, a gente pode ver aqui. Haja luz, no versículo 3, e Deus disse, haja luz, e houve a luz. E viu Deus que era a luz boa, e fez separação entre as luzes e as trevas, e Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Veja só um ponto importante aqui. Houve uma tarde e manhã, o primeiro dia. Se a gente for observar aqui, ele não disse houve uma manhã e uma tarde. Ele disse houve uma manhã, houve uma tarde e uma manhã, assim, o primeiro dia. Sendo que aqui o dia não começou pela manhã, mas sim pela tarde. No finalzinho da tarde, onde na virada do sol, se começava o primeiro dia da semana. Vendo que o sábado, no finalzinho da sexta-feira, o sábado também já começa a ser válido, não de meia-noite, mas sim do pôr do sol ao outro pôr do sol. Porque um dia ele tem 24 horas, um período de 24 horas se forma um dia. Então um dia tem uma noite completa e um dia completo. Então houve uma tarde e manhã, o primeiro dia. Então essa base aqui nos dá claramente que o dia não começa à meia-noite, de meia-noite para meia-noite, mas sim de um pôr do sol a outro pôr do sol, que é um dia completo, um período de 24 horas. Outro ponto, você diz, sim, então tá certíssimo, então tão certo, mas o sábado ele não foi deixado para o povo de Moisés guardar? Não foi abolido quando Jesus Cristo veio? Então, outro ponto importante, segundo ponto é que quando Cristo vem, ele não abole os mandamentos de Deus, inclusive o sábado não foi abolido. Quando ele vem, lá em Mateus, você pode estar abrindo sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 19,
você pode estar vendo aí que ele nos deixa um tema claro. Não fala especificamente do sábado, que Jesus Cristo, quando veio, não precisou falar novamente mandamento por mandamento, mas ele nos deixa claro sobre as guardas do sábado. Versículo 19 do capítulo 5 de Mateus, ele nos fala assim, ó. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Ou seja, Jesus Cristo, quando veio aqui, ele diz: aquele que quebrar, aquele que ensinar as outras pessoas que um mandamento desse, por menor que seja, ele for quebrado, ele vai se tornar culpado dos outros também. Não adianta você dizer que não mata, não rouba, porque são mandamentos. Mas quebra o sábado, ali está deixando bem claro que se você quebrar o sábado, você vai ser culpado de matar, de roubar, tudo isso, de desonrar seu pai. Então, a gente vê aí que não foi abolido nenhum mandamento, ou seja, eles foram cumpridos por Jesus Cristo, inclusive por Paulo também, e os seus discípulos também, que lá no livro de Lucas a gente vê claramente, até perto da morte de Jesus Cristo, a gente vê que os discípulos guardavam, tem um exemplo de guardar, onde a gente vê em Lucas 23, a partir do capítulo 53, ali a gente já vê quando é na morte de Jesus Cristo, que os discípulos saíram, se retiraram, né, na morte de Jesus Cristo para preparar os olhos e para ungir o corpo de Cristo e descansaram segundo o mandamento de Deus. Então, mostrando que era o sábado, no dia de descanso que era o sábado, eles guardaram esse dia também. Jesus Cristo, até na sua morte, guardou o sábado, porque ele ressuscitou no domingo, morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo de manhã. Então a gente vê aí que o sábado sempre foi guardado pelo povo de Deus, inclusive os discípulos, os apóstolos e todos aqueles que fizeram a vontade de Deus. Aí você pode dizer, mas o sábado é válido mesmo? Claro que é. O sábado foi válido porque desde a criação não foi dado somente lá no Monte Sinai, nos 10 mandamentos, mas Deus reescreveu nas tábuas o sábado e entregou para Moisés para que ele entregasse ao povo e fosse obedientes à lei de Deus. Pois é, se você quer seguir verdadeiramente, você deve seguir não somente o sábado, mas todos os outros mandamentos. Você não deve somente seguir os outros mandamentos e deixar o sábado. Você não deve somente seguir o sábado e deixar os outros. Deve ser os 10 mandamentos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal para que sempre que estiver eu estarei colocando vídeos no canal para que nós possamos juntos aprender sobre a palavra de Deus. Deus abençoe você grandemente, em nome do teu filho amado Jesus, que você seja abençoado por ele e que ele lhe conceda espírito de sabedoria e de conhecimento para que você se livre do erro e do pecado e venha se enviar a ele fielmente, em nome de Jesus.